Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley e vamos para mais uma aula de Princípio Fundamental de Contagem. Para a gente entender esse conteúdo, vamos fazer 4 exemplos para você entender como é que funciona. No primeiro exemplo temos o seguinte: Júlia quer sair com seu namorado. Ela quer saber o número de maneiras diferentes que ela poderá se arrumar. De quantas maneiras diferentes ela poderá se arrumar com 4 blusas e 2 calças. É lógico que ela tem um guarda-roupa inteiro, né? Mas neste caso a gente vai entender com um exemplo bem pequeno mesmo, tá? Bom, para a gente entender como é que funciona, vamos fazer o seguinte. B1, B2, B3, B4 vai representar as blusas. C1, C2 vai representar as calças. E neste caso a gente vai fazer uma ligação de B1 com C1, B1 com C2. E a gente forma então duas possibilidades, B1C1 e B1C2. Se a gente fizer a mesma coisa com B2, B3 e B4, a gente vai ter B2C1, B2C2, B3C1, B3C2 e por último B4C1, B4C2. Se você contar aqui certinho, vai dar 8 possibilidades e como eu só perguntei o número de possibilidades, acaba o exercício aqui. E se fosse 500 blusas e 400 calças, você ia fazer um por um? Ia ficar um pouquinho chato de fazer desse jeito, né? Mas tem uma maneira muito mais simples de fazer, um jeito mais fácil. E como é que faz então? O número de blusas não é 4? O número de calças não é 2? Basta você fazer 4 vezes 2, que dá 8 e acabou. É dar 8 possibilidades do mesmo jeito, tá? Vamos para o exemplo 2. De quantas maneiras é possível sair de A até C passando por B? Aqui eu coloquei um esqueminha para vocês, uma bolinha aqui representando o A, o B é outra bolinha e o C é outra bolinha. Neste caso, você percebe que de A até B nós temos 3 caminhos. De B para C, nós temos 4 caminhos. Daquele jeito fácil que eu tinha explicado, basta você multiplicar. O número de caminhos de A até B não é 3? O número de caminhos aqui de B para C não é 4? Pronto, só multiplicar. 3 vezes 4, 12. Logo, a nossa resposta é 12 possibilidades. Fácil, né? Vamos para o exemplo 3. Agora, pessoal, um exemplo clássico de análise combinatória junto com o princípio fundamental de contagem. Vamos reparar aqui o seguinte: jogando duas moedas ao acaso, quais possibilidades podem ocorrer? A gente está falando aqui as moedas comuns. A moeda comum, um lado é cara e o outro lado é coroa. Como os dois começam com C aqui, eu vou chamar o K de cara e o C de coroa. Então, para a gente entender certinho, a gente vai fazer um método bem interessante chamado de árvore das possibilidades. Nessa árvore, a gente vai fazer o seguinte: no primeiro lançamento da primeira moeda, no caso, vai ficar cara ou coroa. Vai ficar só K e esse C aqui. Agora, supondo que na primeira deu cara, a segunda pode ser o quê? Cara ou coroa também. E se a primeira desse cara, seria cara ou coroa na segunda. Bom, desse jeito, como é que a gente vai analisar então as possibilidades? Eu vou até aqui circular para vocês, ó. Tá vendo esse K e K aqui? Então, KK, no caso que é cara a cara, é a nossa primeira possibilidade. Agora, tô riscando aqui dos K e o C junto, ó. É a nossa segunda possibilidade, o KC, cara coroa. Agora, mas se a primeira moeda tivesse dado coroa, como é que seria? Coroa cara. E depois, coroa coroa. Logo, pessoal, deu quantos aqui? 4 possibilidades. A gente consegue contar bem simples. Partindo agora para o último exemplo, teremos o seguinte: determine o número de possibilidades para uma mãe ter 3 filhos. Repara o seguinte, eu estou perguntando aqui 3 filhos exatamente, tá? Não pode ser mais nem menos, não interessa como que ela fez esses filhos, tá? Mas quais as possibilidades? Pode ser menino, menina, menina, menino, menino, menina, mas fazer desse jeito é um pouco chato. Para a gente entender certinho, já que os dois aí, menino e menino, no caso tudo começa com M, eu vou separar como M masculino e F de feminino. E a gente vai fazer da mesma maneira das moedas, tá? Como? Primeiro filho pode ser masculino ou feminino. O segundo filho pode ser o quê? Masculino, feminino, masculino, feminino. E o terceiro pode ser o quê? Masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino, masculino, feminino. E agora, como é que faz para poder calcular, então, o número de possibilidades de filhos desta mulher? Bom, pessoal, da mesma forma que eu tinha feito com as moedas, eu vou fazer aqui também, ó. Circulando aqui, masculino, 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 MMM. Agora, MMF, viu?
MFM. Agora, MFF, depois a parte de baixo, que essa parte aqui de cima já foi tudo. FMM, depois FMF, depois FFM, que é duas meninas e um menino, e finalmente FFF. E no caso, são três meninas. Se você contar aqui certinho, vai dar 8 possibilidades. Simples assim, pessoal. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula. Ah, pessoal, e não se esqueça, se você não é inscrito, se inscreva.